Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Sérgio Henrique e nós vamos fazer uma análise republicana aqui no canal. Hoje nós vamos analisar um movimento que pode impactar as eleições de 2026. Hoje, dia 4 de março, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou oficialmente a sua pré-candidatura à presidência da República. O que isso significa no cenário nacional? Como essa candidatura pode influenciar o jogo, a corrida eleitoral? Vamos destrinchar tudo aqui agora. Ronaldo Caiado e a sua pré-candidatura. Médico e político. Caiado tem uma longa trajetória da vida pública. Foi eleito 5 vezes deputado federal por Goiás. Também senador da República. Foi eleito pela primeira vez com 98.256 votos. Para Goiás é um número expressivo, considerável pelo PSD. Naquele momento, ele se desfiliou do PSD e foi ao PFL, antigo PFL, e segue na mesma linha política como em Democratas, também foi reeleito pelo Democratas e se tornou agora União Brasil, e ele segue no partido agora também muito próximo à cúpula do partido. Ele cumpriu o mandato de senador também, esteve no Senado, e foi eleito o líder da bancada do Democratas no Senado Federal. À época do impeachment da Dilma, Ronaldo Caiado era senador. Tem alguns discursos dele, tanto na comissão do impeachment, quanto em plenário, sendo duro, criticando, à época, a presidente Dilma Rousseff. O que significa essa candidatura? Qual que é o impacto dentro do espectro político da direita, considerando que Ronaldo Caiado é um político de direita, defende várias teses que são hoje defendidas pela direita aqui no país, e como isso vai impactar, como que ele vai conseguir angariar os votos dos eleitores da direita. Tem uma base política forte em Goiás, muito forte, inclusive do agronegócio e também do agro nacional. Atua muito bem com relação ao agro nacional, tendo em vista que quando era deputado federal e senador, defendia a bandeira do agronegócio, até quando foi candidato à presidência da República, defendia também o agronegócio, quando à época o agro não tinha tanta representatividade. Qual que é a relação de Ronaldo Caiado com os outros atores políticos, Bolsonaro, Tarcísio, Lula, Ciro Gomes, todos esses outros espectros da política brasileira, como que ele se enquadra no ambiente legislativo, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, hoje no segundo mandato de governador, como chefe do Executivo Estadual aqui em Goiás. Ele tem se destacado muito pela questão republicana que ele tem de agir enquanto agente administrativo. Um ponto interessante a gente destacar é que quando você está no legislativo, você tem uma bandeira, você tem uma classe, um segmento, que ali você defende a ferro e fogo aquele segmento. Às vezes você precisa defender, por exemplo, uma redução de imposto para aquele segmento, aonde em outra área tenha que se aumentar o tributo, e você vai defender isso. Agora, enquanto chefe do executivo, é preciso ponderar, porque são duas figuras diferentes em uma pessoa só. A figura do agente político, que é o cara do discurso, que é o cara que defende bandeiras, essa linha, e a questão do agente administrativo. Se aquela atitude vai mais beneficiar, ou vai beneficiar talvez quem mais precisa, ou vai alcançar um grupo da sociedade que de fato precisa ser alcançado, não se considera tão prejudicial aquela ação em detrimento do outro que precisa ser talvez taxado, talvez imposto aumentado, coisas do tipo. Então, o agente administrativo ele precisa fazer o que tem que ser feito. Então, Ronaldo Caiado ele faz isso com maestria. Dentre os chefes do executivo que eu já tive contato, que eu já pesquisei, que eu já vi trabalhar, ele é o único que consegue agir dessa forma. Por que eu digo isso? Aqui no estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado ele consegue, ele age, ele se propõe a agir de forma que, por exemplo, quando ele assumiu o governo,
haviam repasses do transporte escolar, onde o Estado repassa ao município uma certa quantia em dinheiro que esse município usa para pagar, né, os motoristas de vans, etc., que levam os alunos da zona rural até as escolas. O governo que saiu não pagou 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Ronaldo Caiado, quando assumiu o governo, fez questão de direcionar o fundo, o que tinha de dinheiro, para quitar essas dívidas, para colocar os municípios em funcionamento. Muito estava atrasado. O motorista já não queria mais dirigir para aquela prefeitura, porque ele tinha 3 meses que não recebia, com razão. Mas o governador foi lá, resolveu isso. E uma coisa que chamou muita atenção nessa atitude dele é que não importava se o prefeito era do PT, se ele era do PSDB, se ele era do União Brasil, qual seja o partido que ele era. Ele simplesmente convocou todos os 246 prefeitos do estado de Goiás e resolveu a questão de todos os 246 municípios. A atitude essa que nunca tinha acontecido aqui no estado de Goiás. Se você fosse um prefeito de um partido de oposição, chegasse até o governador para que ele atendesse uma demanda ou para que ele cumprisse o que é a obrigação dele enquanto chefe do Estado, chefe do executivo do Estado, ele simplesmente falava, não, então sai do seu partido e filia ao meu partido para eu conseguir ajeitar isso para você. Era assim que funcionava. E isso funciona em todo o resto do Brasil, é uma prática comum. São raros, como eu disse, os que agem de forma republicana, ou seja, consegue separar o agente político do agente administrativo. Então, o chefe do executivo estadual tem que fazer o que tem que ser feito com o chefe do executivo municipal. Não importa se ele é do partido A, B, C ou D, ou se me apoiou ou se não me apoiou na campanha. Agora é agente administrativo. Outra coisa que ele fez, ele utilizou dos mecanismos, né, que a legislação permite para ajustar as contas públicas do Estado de Goiás. Hoje o Estado de Goiás é um Estado superavitário, coisa que nunca aconteceu na história do Estado. O Estado era sempre deficitário, sempre contraindo dívidas com a União e, dentro dos mecanismos legais, ele conseguiu encaixar isso e, mais do que isso, gerou receita para o Estado, gerou arrecadação para o Estado também, não só aumentando imposto, obviamente teve uma taxa que foi criada aqui no Estado, que chamam de taxa do agro, mas ele aumentou a produtividade, trouxe as empresas, trouxe muitos investimentos para o Estado de Goiás. Com isso, o resultado é desenvolvimento econômico. Hoje, no estado de Goiás, o índice de desemprego é baixo, né? As regiões estão desenvolvidas, estão se tornando regiões independentes. Antes, tudo o que precisava ser feito, você tinha que vir para a capital. Então, de qualquer município que você tivesse do estado de Goiás, você precisava vir para a capital Goiânia para resolver a situação sua, às vezes ter acesso a certo tipo de mercadoria e coisa do tipo. Hoje não. Hoje está tudo descentralizado. Então quem está na região sudoeste resolve tudo ali no centro, no grande centro, ali numa cidade maior daquela região. Então não precisa mais se deslocar. Assim como a região norte, todas as regiões são assim. A outra questão, né, que ele atuou foi na questão do ajuste, do gasto correto do recurso público. Né? A gente fala de austeridade. Né? Não roubar é obrigação. E gerir, e bem gerir, também deveria ser, né, do chefe do executivo. E ele conseguiu, junto com a equipe, com o time de secretários, toda a equipe do governo, todo servidor do Estado hoje, ele conseguiu aplicar uma política de gastar bem, gastar direito. Né? Hoje, antigamente, né, em outros governos, você via, às vezes, o Estado ele adquiria o mesmo produto várias vezes, porque comprava uma vez, produto de má qualidade, não durava 3, 6 meses, tinha que comprar de novo. Então, durante um ano, fazia 2, 3 compras do mesmo tipo de produto, porque se adquiria um produto de baixa qualidade. Hoje, não, tem que ter qualidade e tem que ter melhor preço. Antes, o mais barato levava, consequentemente, pior qualidade. Hoje, é o mais barato, mas tem que ser bom, tem que ter qualidade, ou seja, austeridade com o recurso público. Obviamente também não há caso de corrupção no governo e não se rouba dinheiro público no estado de Goiás. Outro ponto que a gente tem que trazer aqui seria a questão do rompimento, né, de Ronaldo Caiado com o Bolsonaro. Eram aliados em 2018, fizeram campanhas junto, foram eleitos. Durante a pandemia, Bolsonaro, Caiado rompe com Bolsonaro por iniciativa do próprio presidente.
à época do ex-presidente Bolsonaro, e nesse caso há um rompimento político dos dois. Embora em 2022 Caiado novamente apoie Bolsonaro, mas não com a mesma ligação política que havia sido. Isso é assunto para um vídeo específico, nós vamos falar disso. Aguarde os próximos capítulos aqui no nosso canal. Essa construção da candidatura, né? Vamos ao ponto central desse vídeo. A construção da candidatura de Ronaldo Caiado. Como se deu para ele ser, né, candidato à presidência da República? Obviamente, ele já declarou algumas vezes que tem um sonho, né, que é uma meta de vida dele, ser presidente da República. Eu imagino que todo político, principalmente ligado ao executivo, tem essa vontade de um dia ser presidente da República. Porém, é muito complexo, é muito difícil e poucos chegam lá. No caso de Ronaldo Caiado, esse é um cenário que vem sido desenhado. Só um parêntese aqui, a questão que eu disse do equilíbrio das contas públicas se dá justamente porque o nosso governador foi deputado e foi senador. Com isso, ele tem o conhecimento, ele aprovou leis, inclusive uma das leis do regime de recuperação fiscal passou por ele enquanto ele era senador. Então, esse conhecimento, essa construção política e construção dentro dos mandatos que ele teve, é o que credencia ele hoje a estar lançando, né, essa pré-candidatura, é o que dá confiança para que os eleitores possam votar nele, sabendo que de fato está votando uma pessoa que sabe ali o que é aquilo. Não é só pelo poder em si, não é só para ser por ser. Sabe fazer e quando diz que vai fazer, sabe que tem condição de fazer. Essa é a diferença de vários outros que dizem que vão fazer, chega lá e não consegue. Ele não diz que vai fazer tudo, mas o que ele diz que vai fazer, ele faz. E faz além, coisas que não foram ditas, ele também fez. Pelo menos aqui no estado de Goiás foi assim. E eu falo isso não é por paixão, não. Eu falo isso aqui enquanto cidadão que tenho visto, inclusive eu criei esse canal exatamente para isso, para passar essa visão de como a gente tem que entender e como a gente tem que analisar na hora de votar. É óbvio que a liderança, aquele cara do bairro, aquele cara que chega em você, fala, ó, vota no meu candidato e tal, tem relevância? É claro que tem, porque ele é uma ponte sua para aquele candidato. Quando você precisa de uma coisa, você procura essa pessoa vai até atrás do candidato que ganhou a eleição, está em algum mandato, e vai atender sua necessidade, principalmente vereadores aí do seu município. Agora, a questão de presidente, que é uma coisa muito mais longe da gente, a gente tem que escolher alguém que a gente sabe que tem condição, não é de ganhar a eleição, não, mas é que sabe o que está fazendo, é que já fez, que sabe o caminho, tem traquejo político, sabe entender os momentos de quando fazer e quando não fazer. O chefe do executivo tem disso, ele precisa saber, esse projeto de lei, se eu apresentar isso aqui agora, nós não temos ambiente político para isso, então vai ser difícil. Segura, faz tal. Então, assim, esse é o jogo entre o agente administrativo e o agente político. E ele tem muito isso, ele faz isso muito bem, excelente. Então, dentro do cenário, ele construiu essa candidatura. O que nos últimos tempos foi o mais relevante para isso? Primeiro, ter sido eleito em primeiro turno aqui em Goiás. Historicamente, nós tivemos poucos casos, acho que um ou dois só, na história de Goiás, de governadores que foram eleitos em primeiro turno. Ele foi reeleito em primeiro turno. E nisso tem uma peculiaridade. O candidato que foi adversário dele nessa primeira eleição dele a governo, hoje é o vice-governador dele e é o vice-governador que vai fazer sucessão, porque ele vai precisar renunciar para ser candidato à presidência. E esse vai ser o governador do estado. Então o vice vai se tornar governador e esse cara era o adversário dele. Ou seja, isso mostra que ele tem capacidade política de angariar parceiros. Ao invés de repelir, ele angaria, ele traz para perto, ele coloca essa pessoa num espaço onde ela, claro, aqui a leitura que eu faço é que ele precisava ser moldado e o governador trouxe ele para perto, tem trabalhado ele, né, moldando ele enquanto agente político, enquanto agente administrativo e vai passar o bastão. Então, esse é o cenário e essa é a diferença dele para os demais. O mais importante nesse momento foi, depois dessas duas eleições, foi agora, recentemente, com a eleição
do presidente nacional do União Brasil, que foi o Antônio Rueda. Foi eleito, saiu Luciano Bivar, entrou Antônio Rueda. Rueda é um advogado, nunca teve mandato, nunca disputou eleição, foi colocado ali por indicação, né? O Ronaldo Caiado entregou o nome dele para o partido para que ele pudesse ser o presidente nacional do partido. O que significa isso? Com isso, ele garantiu que a União Brasil vai ter candidato à presidência da República e esse nome vai ser ele. Simples assim. O que outros partidos não fazem. Outros partidos usam essa possibilidade. Por exemplo, se fosse o Luciano Bivar, talvez ele poderia simplesmente, porque o União Brasil hoje faz parte da base do Lula, tem alguns ministérios, se eu não me engano são 2 ou são 3, ele simplesmente ia falar, não, eu não vou soltar o Caiado candidato à presidência da República, ou seja, o União Brasil não vai ter candidato a presidente, em troca de mais 1 ou 2 ministérios. O Lula entregaria o ministério e assim Caiado não seria candidato à presidência da República. Isso é uma possibilidade, poderia haver esse tipo de negociação. Com Antônio Rueda não tem isso. Vai ser feito da forma que foi acertado. Ronaldo, União Brasil vai ter candidato à presidência da República e esse não vai ser Ronaldo Caiado. Ponto final. Está decidido. Então, essa foi mais uma grande vitória que colocou Ronaldo Caiado no páreo a disputar a eleição de presidente da República. Isso nós estamos tratando do lado político. Agora vamos para o lado administrativo. O que acontece? Todos aqueles pontos que eu coloquei, de ser um gestor republicano, um cara, né, um homem que sabe separar o agente administrativo do agente político, isso credencia ele muito melhor do que qualquer outro histórico que nós já tivemos aí, a disputa da presidência da República. Eu não sei quem serão os candidatos, mas, por exemplo, Lula, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe separar o agente político do agente administrativo. Ele é puramente político. Então, e isso eu não estou falando mal, não. Isso é simplesmente a postura dele. É a forma que ele faz política. Ok, o que ele fez? Trouxe ministros técnicos para assumir o lado administrativo. E ele ficou fazendo o lado político. É a forma dele governar. Já Ronaldo Caiado não. Ele faz os dois. É óbvio que ele não atua tecnicamente em todas as áreas, mas ele atua administrativamente também. Coisa que é importantíssima a um presidente da República. Não só seguir orientações de quem está ali próximos dele. Tem opinião direta, sabe seguir o caminho e é ele quem de fato dá a diretriz. Ele não passa a bola e deixa o outro fazer do jeito que quer. Essa é a diferença. E nesses pontos, então, os resultados. Né? Quais são os resultados de Ronaldo Caiado? A melhor segurança pública do país, a melhor educação do país, do ponto de vista estadual, a melhor saúde do país, a regionalização da saúde. Pacientes que precisavam viajar 400, 500 quilômetros para fazer um tratamento, por exemplo, de hemodiálise. Hoje ele faz dentro do município dele, o estado tem um hospital ou como é que é o nome aqui? Aqui é policlínica, onde nessa policlínica, com várias especialidades, ele faz o tratamento ali. Ou se ele precisar viajar, se ele está num município menor que não tem essa estrutura, ele viaja 30, 40, 80 quilômetros, não mais 400, 500 quilômetros para fazer um tratamento de saúde. O social, excelente, criou vários programas estaduais, inclusive têm sido copiados pelo governo federal. Um deles, por exemplo, aqui nós temos um valor que o Estado paga para o estudante do terceiro ano e quando ele se forma também paga um valor. O governo federal copiou o programa, é 99% igual e aplicou agora. Tem outros programas também, por exemplo, tem o material, né, um Chromebook, ele recebe um Chromebook para estudar o aluno de terceiro ano. Várias estruturas. São 60, se não me engano, 60 ou 63 colégios militares no estado de Goiás. Então, revolucionou a educação no estado de Goiás. Não tem aluno sem vaga. Não tem. Se você quiser estudar, tem vaga para você estudar. Não tem essa de não ter vaga. Aqui em Goiás já acabou. A questão de segurança pública, a gente tem que fazer um vídeo específico sobre isso também. Então, no geral, os resultados, enquanto governador, são excelentes. São os melhores do país. E, do ponto de vista político, como eu já falei.
que significa isso, né? No cenário atual? Claro, se você for ver as pesquisas, o Ronaldo Caiado tem 3, 4, 5% dos votos. O Estado de Goiás hoje representa menos de 4% do eleitorado no cenário nacional. E ele é governador de Goiás. É aqui que ele fez a história e quando foi membro no Congresso, representava o Estado de Goiás. Qual que é o desafio para ele agora? Ele precisa pulverizar o nome dele. Ele precisa levar o nome dele a todos os municípios do estado, todos os municípios do Brasil. E precisa, né, levar os resultados que ele alcançou e gerar o convencimento do eleitor para ter os votos. No cenário geral, o caminho está pavimentado. Ronaldo Caiado tem tudo para ser eleito presidente do Brasil. O que vai depender são os votos na urna. Ou seja, o desafio dele é alcançar o eleitor. Do ponto de vista político, está feito, assim, caminhado, claro, precisa de angariar apoios, fortes apoios, precisa, né, encorpar essa candidatura dele do ponto de vista de grupos políticos. Do ponto de vista administrativo, está aí o resultado. Ele tem histórico enquanto gestor do executivo para mostrar, para demonstrar e para comprovar a capacidade e a atuação dele enquanto chefe do executivo. E, no mais, ele precisa agora alcançar o voto do eleitor. Sendo assim, a gente encerra aqui o nosso vídeo. Acompanhe nos próximos vídeos aí, eu vou trazer especificamente sobre cada assunto, quais são os feitos dele aqui no estado, para que você possa ter conhecimento, para você ver, como eu disse, a análise que eu estou fazendo aqui é enquanto um cidadão, alguém que mora, alguém que vive no estado governado por ele. Hoje, não com Ronaldo Caiado candidato à presidência da República, você não vai ter que mais que escolher o menos pior, você vai escolher o que é bom. Vai depender, né, da sua análise. Eu vou trazer os fatos, você vai ver, vai analisar. Eu vou trazer alguns históricos e feitos políticos dele também aqui no estado. Já deixei alguns spoilers aqui. Um deles é ter sido eleito e reeleito em primeiro turno. Nunca aconteceu na história de Goiás isso. Eleito em primeiro turno, acho que 2 vezes só. E reeleito em primeiro turno, nunca. Ele foi o único que conseguiu esse feito histórico aqui no estado de Goiás. E vou trazer outros grandes feitos políticos e vou trazer os fatos dos feitos administrativos dele para você analisar e tomar sua própria decisão. Obrigado por ter ficado até por aqui. Se inscreve, deixa o like. Estamos começando agora, do zero. Sua ajuda é muito importante. Se puder, deixa um comentário também. Faça sua crítica, traga sugestões. E nesses primeiros momentos aqui, nós vamos tratar de Ronaldo Caiado, candidato à presidência da República, mas o nosso interesse é falar de tudo que acontece aí no ambiente político do Brasil. Muito obrigado. Sérgio Henrique para o canal Análise Republicana. Muito obrigado.